Muito bem, pessoal. Nós vamos falar agora de expressões numéricas, só que as nossas expressões agora elas começam a envolver as potenciações, ou seja, o que nós estudamos até agora há pouco. Então, antes de iniciar a resolução de uma expressão, você tem que analisar e lembrar de alguns detalhes que nós temos. Ou seja, o que nós resolvemos primeiro, a ordem de resolução. Vocês se recordam que no comecinho, quando trabalhávamos com números naturais, as primeiras coisas que nós falávamos era assim: primeiro eu vou resolver a divisão e a multiplicação, ou um dos dois, né? E aí, gente, nós temos que depois resolver a subtração, né? Subtração e soma. É claro, entre essas daqui, as que aparecer primeiro. Qual que vem primeiro? Divisão ou multiplicação? Depende, você sempre vai ler a expressão numérica da esquerda para a direita. Não pode esquecer isso, tá bom? Então, quando nós vamos ler essa expressão numérica, olha o que nós temos que ler. 2 elevado ao cubo mais 3 elevado ao quadrado menos 4. E aí apareceu essa potenciação. Então, nós vamos inserir uma nova ordem de resolução. Eu vou resolver divisão, multiplicação primeiro. Só que antes de divisão e multiplicação, eu vou resolver a potenciação. Então, a primeira coisa que nós vamos olhar é ver se aparece potências. Então, apareceu potência, apareceu o processo de potenciação, nós vamos olhar para ele e vamos falar assim, vamos resolver primeiro. Depois que nós resolvermos esses, nós partimos para o próximo. Então, gente, ó, o que nós vamos fazer aqui? Vamos resolver primeiro as potências que estão aparecendo. Então, nesse exemplo, aparece 2 elevado ao cubo, aparece 3 elevado ao quadrado. Só para recordar, o que seria 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 8. E o que seria 3 ao quadrado? É 3 vezes 3. Isso aqui dá 9. Cuidado, 3 ao quadrado é diferente de 3 vezes 2. Isso aqui é um erro fatal, tá bom? Você tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Lembrando que esse sinalzinho aqui, né, gente, é o sinal de diferente, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Então, olha o que nós vamos fazer agora. No lugar de 2 elevado ao cubo, eu vou colocar 8. No lugar de 3 elevado ao quadrado, eu vou colocar 9. Ora, gente, agora nós temos a resolução de uma expressão como nós já viemos fazendo há muito tempo atrás. Então, eu vou fazer da esquerda para a direita, porque só aparece soma e subtração. E aí nós vamos fazer, ó, 8 mais 9 vai dar 17. Menos 4, esse resultado vai dar 13. Então, o resultado dessa expressão numérica é 13. Simples assim. Então, aqui a gente vem, ó, igual a 13. Pronto, tá feito. Ok? Então, imagina só que nós tenhamos algumas outras expressões numéricas um pouco mais bem elaboradas, como, por exemplo, 2 elevado ao cubo mais 3 elevado ao quadrado vezes 5 igual. Onde que nós vamos começar? Pela multiplicação, pela soma e subtração? Não. Nós precisamos pensar primeiro nas potências que estão aparecendo, né? No processo de potenciação. Então, eu vou vir aqui do lado, ó, e vou calcular 2 elevado ao cubo e 3 elevado ao quadrado. Como que nós fazemos isso? 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes o 2, 8. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar esses valores, ó, 8 e 9. E aí eu vou copiar, mais vezes 5. E agora nós vamos nos recordar aqui da nossa tira-dúvida. O que eu vou fazer primeiro? Potenciação. Depois, divisão e multiplicação. E depois, soma e subtração. Ou seja, nós primeiro temos que resolver essa multiplicação
para depois continuar os nossos exercícios. Então quer dizer que o 8 vai continuar. 9 vezes 5, 45. E 8 mais 45, no nosso caso aqui, vai dar 53. Certo? Então, quer dizer, 2 ao cubo mais 3 ao quadrado vezes 5 é 53. Tudo bem? Foi bem tranquilo, bem fácil por enquanto. Façam com muita calma esses exercícios, depois repitam em casa eles, tá certo? Para vocês aprenderem muito bem ele. E agora eu vou fazer um exercício, um exemplo, um pouco diferente desse. Imagina que nós tenhamos assim, 2 elevado à quarta mais 3 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado menos, olha o grande problema, hein? Parênteses, 2 mais 5. Olha isso. A primeira coisa que nós temos que pensar, qual a ordem de resolução? A ordem de resolução é potenciação, divisão e multiplicação, subtração e soma. Então, a primeira coisa, gente, nós vamos calcular essas potências, certo? Então, eu vou ter duas potências, 3 na verdade, para calcular aqui. Temos que calcular 2 elevado à quarta, temos que calcular 3 elevado ao quadrado e temos que calcular 2 elevado ao quadrado. Então, o que é 2 elevado à quarta? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E o que seria 3 ao quadrado? Seria 3 vezes 3, ou seja, 3 vezes 3, 9. E o que seria 2 ao quadrado? Seria 2 vezes o 2. 2 vezes 2, 4. Venho aqui na nossa expressão e substituo com os valores que nós acabamos de encontrar, sem mudar nada. Então, eu vou mudar. 2 à quarta vai dar 16. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. E o restante, gente, nós copiamos igualzinho, igualzinho. Eduardo, agora ficou tranquilo, porque nós temos uma expressão numérica igualzinho resolvíamos antes, né, pessoal? Então, o que nós vamos fazer primeiro? Primeiro, nós temos que pensar aqui, no parênteses. E também podemos pensar nessa multiplicação, que está fora do parênteses. Mas por que eu não posso fazer 16 mais 9? Gente, não pode fazer 16 mais 9, porque tem uma multiplicação aqui. Então, tem que fazer essa multiplicação aqui primeiro, não pode fazer a soma, tá certo? Então, o 16 a gente copia, o mais a gente copia, 9 vezes 4, 36. 36 menos, a gente copiou, 5 mais 2, 7. Então, pessoal, 16 mais 36. Você monta a continha aqui do lado, né? Eu vou fazer aqui no ladinho com vocês, 36 mais 16 vai dar 6 mais 6, 12. Sobre 1 fica o 2. 3, 4, 5. Então, vai dar 52. Quer dizer que esse cara aqui vai ser o 52 menos 7. E quanto que vai dar 52 menos 7? Não consegue de cabeça? Vai lá e monta. 52 menos 7. Então, vai ficar assim. 5, o 7 não dá para chegar no 2, pede emprestado, fica 12. 7 para chegar no 12 vai ser exatamente 5. E aqui nós sabemos que tem o 0, né? 0 para chegar no 4, 4. Ou seja, o resultado aqui da nossa operação vai dar 45. O que significa isso? Significa que 2 à quarta mais 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado menos 2 mais 5, isso vai dar 45. Beleza, então não foi muito complicado, dá para pensar nessas atividades e fazer elas de uma forma bem simples. A única coisa que nós temos que tomar cuidado é que tem que ter uma ordem de resolução. Então sempre, sempre, sempre fiquem atentos com a ordem, que é primeiro potenciação, depois divisão e multiplicação e depois subtração e soma. Tudo bem? Aquele que aparecer entre aqueles grupinhos primeiro, sempre da esquerda para a direita. Vou fazer apenas mais um exemplo aqui com vocês
E aí, gente, vocês ficam para resolver as atividades que foram propostas lá, tá bom? Imagina que nós tenhamos isso aqui, ó. 2 mais 3 ao quadrado mais 4 elevado a zero, fecha parênteses, menos 3 vezes 2, fecha, é igual. Olha o que está acontecendo. Na verdade, esse colchete ele está até desnecessário, né? Não precisaria dele. Desculpa, na hora de colocar aqui eu que copiei errado, tá bom? Perdão. Então, olha o que nós temos que fazer. Primeiro, vamos resolver o parênteses, né? Só que dentro do parênteses tem potência, então quando a gente olha para uma expressão e aparece potência, faz elas primeiro. 3 elevado ao quadrado e temos 4 elevado a zero. E é aqui que vai estar o problema. Então vamos lá. O que seria 3 elevado ao quadrado? Seria 3 vezes o 3, ou seja, 9. E, gente, o que é 4 elevado a zero? Por definição, que na verdade logo a gente já tem condições de mostrar isso, por definição, 4 elevado a zero sempre vai ser 1. Qual que é a definição aqui? A definição é que se você pegar qualquer número, não interessa quem que for, e ele tiver elevado a zero, isso aqui sempre vai dar 1. Você pode pegar 1 milhão, milhão. Se ele tiver elevado a zero, quanto que vai dar isso? 1. 2 milhões elevado a zero, 1. Então, vamos continuar aqui, ó. 3 ao quadrado e o 4 elevado a zero. Então, ó, copiei o 2, o mais e abri parênteses. 3 ao quadrado, 9. 4 elevado a zero, 1. E o restante, gente, ó, nós já copiamos, tá? Só que tem um probleminha aqui, ó. Vocês estão vendo que aparece uma multiplicação? Pelo amor de Deus, não pode fazer esse sinal aqui primeiro. Tem que tomar muito cuidado. Então, nós já vamos fazer 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Resolve o parênteses. Resolveu o parênteses, vamos ver como é que fica. 2 mais 9 mais 1, 10, menos 6 é igual. E vamos ver agora. Ó. Primeiro, vamos fazer o 2 mais 10. E 2 mais 10 dá 12. E tiramos o 6. 12 menos 6 dá exatamente 6. Quer dizer, 2 mais 3 ao quadrado mais 4 elevado a zero menos 3 vezes 2, isso vai dar 6. Tudo bem? Durante as nossas aulas expositivas, né, os nossos encontros, nós vamos ter alguns outros exemplos e vamos poder fazê-los juntos. Um abraço e até a próxima.